convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. Semana passada, por conta do retorno às atividades, nós acabamos fazendo 3 momentos, né? Então tivemos o culto pela manhã, quando começamos a estudar um pouquinho sobre Esdras, ou relembrar um pouco sobre Esdras, e tratamos dos 2 primeiros capítulos. Falando dessa soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, sobre os governos, em restaurar o seu povo, e também da postura de fidelidade do seu povo, que apesar de todo o período de exílio, se manteve aguardando a restauração do Senhor, cada grupo, né, buscando, esperando o retorno do Senhor. E hoje nós vamos ler aqui, pelo menos a primeira parte do capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 7. Esdras, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 7. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei desses 7 versos. Diz assim, portanto, irmãos, Esdras, capítulo 3, de 1 a 7. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, os holocaustos contínuos e os sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, os carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, e Te damos graças pela leitura da Tua palavra e pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos. Clamamos mais uma vez, Pai, para que Teu Santo Espírito nos dirija, para que Teu Santo Espírito nos edifique e nos ilumine de modo que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Fale ao nosso coração, ó Deus, use-me apesar de mim mesmo, e fale primeiramente a mim, ao meu coração, da minha família e também dos meus queridos irmãos e irmãs e de todos aqueles que ouvirão, ó Deus, essa mensagem. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós. E é o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quero começar, como faço na maioria das vezes, né, fazendo-lhe uma pergunta. Como que devemos nos portar diante de Deus que fez tudo por nós? Nós lemos lá no Salmo 126, que é o Senhor é quem restaura a nossa sorte, e nós sabemos que a maior sorte que Ele nos restaurou foi o fato de ter nos alcançado em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, fomos alcançados pela obra de Cristo, justificados, e Ele mudou a nossa sorte. Mesmo que ainda passemos por situações adversas nesse mundo, nós temos a expectativa da herança eterna, da vida eterna com o Senhor, e essa é a maior alegria.
E certamente as pessoas falam, o que será que eles fizeram para merecer isso? Né? Absolutamente nada, porque é graça de Deus, é cuidado de Deus. Como vimos também em 1 Pedro, nós que não tínhamos alcançado misericórdia, alcançamos a misericórdia de Deus. Nós que não fazíamos parte do povo de Deus, fomos agregados ao povo de Deus. E hoje podemos ter esse privilégio de servir ao Senhor e de estar debaixo do cuidado do Senhor. Ou seja, Deus realizou algo tremendo em nossa vida. Se nós formos ainda aplicar a ideia da criação, a ideia da provisão, ou seja, de todas as situações, a respiração, como Paulo chama a atenção em Atos, né? Se Deus não nos der a respiração, irmãos, tudo se acaba. Então, como devemos nos portar diante desse Deus que fez tudo por nós? O Deus criador, o Deus providente, o Deus restaurador, o Deus resgatador, o Deus libertador, o Deus galardoador, santificador e abençoador, tem cuidado de nós, e a sua palavra, obviamente, exige que nós lhe tributemos o devido louvor. São vários textos que chamam a atenção para nos apresentarmos a Deus, para adorarmos ao Senhor, para derramar o nosso louvor a Deus e tudo mais. Por isso, em relação ao Antigo Testamento, diante dessa situação daquilo que Deus é e daquilo que Ele exige de nós, nós vemos que desde o começo, quando nós olhamos lá para Adão e Eva, a ideia da adoração já era algo presente. Mesmo depois da queda, nós vemos o registro bíblico que Adão e Eva ensinaram os seus filhos que de tempo em tempo eles deveriam apresentar ao Senhor uma oferta. Nós, inclusive, temos o registro de que Deus aceita a oferta de Abel, porém rejeita de Caim, e depois, na progressão da revelação, nos é dito que a oferta de Caim foi justamente recusada por conta da postura de Caim. O texto de 1 João diz que Caim era do maligno, e por isso as suas obras eram más. E isso nos indica, portanto, que essa adoração ao Senhor não importa a oferta que você traga, mas também importa como está o seu coração diante da adoração do Senhor. Nós já estudamos sobre isso. Mas esse Deus, então, que desde o início conduz e ensina o seu povo a respeito da adoração, também durante o período do Antigo Testamento, estabeleceu um calendário religioso bastante rígido, para que as pessoas, o povo dele, pudesse de tempo em tempo se apresentar ao Senhor e cumprir com as exigências de louvor e adoração. Nesse sentido, então, Deus estabelece para o seu povo um calendário festivo, ou um calendário religioso. Nós sabemos pelo apóstolo Paulo, que agora em Cristo Jesus nós não precisamos mais seguir esse tipo de calendário, nós não precisamos mais observar as festas de luas novas, não precisamos mais observar os sábados, seja o sábado semanal, ou seja o sábado cerimonial, não precisamos mais guardar as festividades impostas ao povo de Israel lá no Antigo Testamento. Mas Deus faz isso justamente para conduzir o povo a ter uma prática, inclusive repetitiva, porque ano após ano eles deveriam assim fazer, guardando de um modo, além do sábado semanal, mais 7 festas, que também nós já estudamos e vimos que todas elas apontavam para Cristo e foram realizadas em Cristo Jesus. Em cada evento religioso, irmãos, e festivo, estabelecido por Deus, trazia um ensinamento e servia aí para manter viva na memória das gerações, primeiro, aquilo que Deus é, depois, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus faria ou fará pelo seu povo. As 7 festas, mais o sábado, apontavam para tudo isso. Então, quais são essas festas? Só para relembrar, né? Primeiro, o sábado semanal, está tudo lá em Levítico 23, a sequência, inclusive. Então, o sábado semanal, depois a Páscoa, mostrando a libertação de Deus, do seu povo. Pães asmos, a retirada do pecado, a retirada da influência do mundo sobre o seu povo. Primícias, apontando para o início das bênçãos e da provisão e do cuidado de Deus sobre o seu povo. O Pentecostes, né, derramando no final ali da primavera, derramando o cuidado da proteção, simbolizando a chegada da palavra de Deus para o seu povo, para trazer entendimento ao seu povo. Depois,
do verão, aí lá nas festas de outono, começando o 7º mês, nós tínhamos festa das trombetas, festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Todas essas foram as festas instituídas por Deus para manter o seu povo em constante atenção para a adoração. E, especificamente em 3 delas, era exigido que o povo viesse até o lugar onde estava o tabernáculo, ou até onde estava o templo, ou onde Deus havia escolhido para ali colocar o seu nome, para adorar ao Senhor. E as pessoas vinham, portanto, na Páscoa, vinham no Pentecostes e vinham também na festa de tabernáculos. A primeira, do meio e a última. E dentro desse calendário, irmãos, repetitivo de ano após ano, o Senhor fortalecia no coração do seu povo toda a sua grandeza, a sua provisão, toda a sua ação maravilhosa, apontando para uma redenção final que seria aplicada na pessoa do Messias, ou seja, de Jesus Cristo. Em Esdras, no capítulo 3, de 1 a 7, como nós vemos o registro a respeito da celebração de uma dessas festas, da festa do tabernáculo. Dê uma olhadinha aí no verso 4, mantenha a sua Bíblia aberta, né? Então, Esdras, capítulo 3, verso 4, diz assim: celebraram a festa do quê? A festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. Para a gente ter uma noção de que era isso, marque aqui Esdras, registra aqui Esdras, vai comigo lá para Levítico 23. Do verso 33 em diante, para que você entenda. E provavelmente aqui, o escriba registrou, aqui em Esdras, né? Registrou a festa dos tabernáculos, mas provavelmente ele esteja referindo-se a todas as festas do mês 7º, tanto trombetas como expiação, como o próprio tabernáculos. Porque ele diz que no primeiro dia do mês eles começaram a apresentar ofertas. E nós sabemos que no primeiro dia do mês é a festa de trombetas e não de tabernáculos. Então provavelmente o mês inteiro, como eles acabaram de retornar do exílio, eles não só observaram a festa de peregrinação, que seria a festa de tabernáculos, mas já juntaram tudo, né, e ficaram um mês ali adorando ao Senhor. Provavelmente é isso que tem acontecido. Mas vamos aqui então, Levítico 23, verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Era uma festa que durava 7 dias. E aí ele vai tratar: o primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. Ou seja, o primeiro dia da festa era um feriado, era para ser considerado sábado. Lembrando que sábado era o descanso, era um feriado. Então havia o feriado semanal, sábado semanal, e em algumas dessas festas, o primeiro dia e o último dia também deveriam ser feriados. É o caso da festa de pães asmos e também aqui da festa de tabernáculos. O primeiro dia era sábado e o último dia era sábado. E além disso, você tinha o sábado que caía lá naquela semana, o sábado semanal. Então ele diz: o primeiro dia é como se fosse um sábado. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao dia 8º tereis santas convocações e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santa convocação, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocaustos, oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual o seu próprio dia, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas e todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, ao 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido todos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro dia também e o 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis
Esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então vejam, irmãos, depois o texto de Números, né, vai dar de modo específico o número dos holocaustos e de tudo mais, apontando para a grandiosidade dessa festa, da festa chamada dos tabernáculos. Lembrando que as ofertas também eram progressivas, né? Lá na Páscoa você imolava um cordeiro e conforme as festas iam passando, você aumentava o número das ofertas, mostrando essa progressão também na santificação e na adoração ao Senhor. Então nós vimos lá em Levítico, voltando aqui para Esdras, nós temos o registro da primeira celebração da festa dos tabernáculos após o retorno do exílio babilônico. Lembrando que na semana passada nós vimos que Ciro tinha permitido que o povo voltasse para reconstruir o templo, e eles chegam, e já no primeiro 7º mês daquele ano, então eles fazem a festa do Senhor, uma grande festa de celebração a Deus pelos seus feitos, pela sua grandeza, como é o culto de hoje. Hoje, o nosso culto, de certa forma, apresenta ou deveria apontar para a mesma ideia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a festa do Senhor habitando conosco. Inclusive, quando João diz, né, a respeito de Jesus, quando se encarnou, alguns têm traduzido, né, que ele se fez carne e habitou em nosso meio, vimos a sua glória como unigênito do Pai, que ele tabernaculou conosco, ou seja, que ele veio habitar conosco. Essa ideia, então, da festa dos tabernáculos aponta para a ideia de que Deus está habitando com o seu povo. E por isso que a festa também aponta lá para o dia final, para a instalação do estado final, do novo céu e da nova terra. O culto, ou melhor, a festa dos tabernáculos apontava para essa reunião do povo de Deus com o próprio Deus. E o culto nosso representa isso, estar na presença do Senhor para derramar a nossa adoração por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda fará, e principalmente pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. No momento reservado então para o nosso culto, nós também louvamos a Deus, nos alegramos em sua presença, erguemos as nossas vozes e prostramos o nosso coração diante do Deus supremo e do Deus soberano. Justamente, irmãos, através do culto, como os antigos faziam através da festa do tabernáculo, nós agradecemos por tudo que Ele tem feito, manifestando então o nosso desejo de conhecê-lo mais, como nós cantamos aqui, né, nos 2 cânticos, esse desejo de conhecer, de prosseguir a Deus, por meio de uma entrega total do nosso ser, do nosso futuro nas suas mãos. E nós, inclusive, cantamos, né, que abrimos mão do nosso futuro para fazer simplesmente a vontade do Senhor. E suplicamos, então, para então vermos a sua glória, a sua atuação em nossas vidas, derramando sobre nós das suas bênçãos. Nós sabemos que, guardadas as proporções, né, lá de Romanos, nós também já estudamos, mas o culto, não só no seu dia a dia, através daquilo que você pensa e daquilo que você faz, tem que ser um culto racional, voltado para uma prática diária de adoração ao Senhor, mas quando nos reunimos também para celebrar ao Senhor, isso precisa ser feito dentro desse padrão de racionalidade, apresentando a nossa existência por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós olhamos para a geração aqui de Esdras, né, descrita aqui, em especial no capítulo 3, que é pós-exílio, nós vemos um povo que experimentou uma das maiores alegrias que o povo já viveu, a restauração. Nós estamos voltando aos pouquinhos, né, para o culto presencial. E acredito que quando essa situação passar, espero que não demore 70 anos, né, Flávio, como foi no caso do exílio babilônico, mas depois que esse período passar, onde nós pudemos nos reunir sem
nenhuma dificuldade, ou sem nenhuma restrição, nós daremos muito mais valor o estar juntos, o estar presente, o reunir para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, do que era antes dessa pandemia. É muito provável, irmãos, que antes da pandemia, nós já estávamos meio que cansados da obra. Puxa vida, culto de novo, nossa, coral, ensaio não sei do que, ensaio para Páscoa, ensaio para o Natal, não sei o que, escola dominical, meu Deus, estudo de quarta-feira, reunião de oração. Mas agora a gente fica, puxa vida, como faz falta, como era gostoso. E eu creio então que quando as situações forem liberadas, né, Marta, nós estaremos reunidos plenamente, adorando, a plenos pulmões, né, louvando e bendizendo o nome do Senhor, com toda a alegria do nosso coração. Agora imagine, se nós já estamos vivendo isso, com algumas restrições, né, já é difícil, imagine 70 anos, pessoas que foram para o exílio morreram, e não mais puderam adorar ao Senhor, não puderam mais celebrar ao Senhor, e eles ouviam daquilo que havia sido feito, e essa nova geração, ouvindo os seus pais, olha, o templo era assim, nós fazíamos isso, durante 3 vezes ao ano nós íamos para Jerusalém, e reunia toda a família, nós reencontrávamos os amigos, as outras tribos, nós compartilhávamos das bênçãos, levávamos alimentos, tinha uma época que nós fazíamos uma tenda, e nós passávamos 7 dias nessa tenda, comendo nessa tenda, dormindo no chão, mas a família reunida, tão somente para celebrar o fato de que Deus nos tirou do deserto, para celebrar o fato que Deus nos resgatou do império das trevas, que Ele nos tirou da escravidão. Eu imagino aquela geração que nasceu durante o exílio na expectativa de poder adorar ao Senhor, de vir à casa do Senhor, e de poder celebrar ao Senhor, e entender tudo aquilo que Deus havia ensinado da palavra do Senhor. Imagine o sentimento desses irmãos, que é descrito justamente lá no Salmo 26. E o Senhor encheu nossa boca de júbilo e de riso. Nós ficamos como quem sonha, não é possível. Passou, acabou o exílio. Nós podemos agora adorar ao Senhor, nós podemos agora colher os nossos feixes para apresentar ao Senhor lá na festa das primícias, e nós podemos agora levar todo o fruto de um ano e apresentar ao Senhor na festa dos tabernáculos, em comunhão com os nossos irmãos. Imagine, irmãos, a expectativa, principalmente porque naquele período, tudo estava focado e voltado para uma vida com Deus. Era uma nação escolhida pelo Senhor, era um povo que vivia debaixo da instrução do próprio Deus. Hoje, talvez por conta da nossa geração e dessa postura relativista, as pessoas não entendam a alegria do nosso coração em poder adorar ao Senhor. Somente aqueles que já foram alcançados por Deus sabem o quão gostoso, o quão maravilhoso é poder estar na presença do Senhor e adorar ao Senhor e derramar o nosso coração e derramar a nossa gratidão. Para esses, certamente, o sair desse período vai ser algo de grande alegria, como foi para esse povo. O povo aqui, debaixo da atuação do Senhor, ele via suas vidas sendo resgatadas, os seus sonhos sendo restaurados, a sua estima sendo recuperada. Havia esperança, mais uma vez. O Deus da aliança lembrou-se deles, e por isso, como diz o Salmo, a boca deles se encheu de júbilo, se encheu de alegria. Isso gerou, irmãos, o desejo sincero em servir. Eu não sei, o ser humano é algo fantástico, engraçado, né? Nós somente damos valor às coisas quando nós estamos perto de perdê-la ou quando passamos algum susto. Não é assim que funciona? Nós passamos um susto, aí fala, puxa vida, eu preciso dar mais valor à minha vida. Nós vencemos alguma enfermidade, eu preciso dar mais valor à minha família. Acontece uma situação de um grande livramento, você fala, eu preciso buscar mais a Deus. Não é assim que funciona? Não deveria ser assim, né? Deveria ser um sentimento natural. Mas esse povo também passou por isso e viram, puxa vida, nós tínhamos tudo, desprezamos a lei do Senhor, desprezamos as festas que Deus havia impostas sobre nós, nós fazíamos as coisas de qualquer jeito, e por isso fomos alvos da justiça e da ira de Deus, e por 70 anos fomos privados disso. Agora, quando nós retornamos, queremos fazer
da melhor forma possível, de um modo mais sincero. Que os erros dos irmãos do passado, irmãos, nos conduz a ter uma postura correta hoje, que a gente não precisa cair nos mesmos buracos para saber o quão fundo ele é. O simples fato de ver que o povo de Israel, e Paulo diz isso, né, toda a história do Antigo Testamento deve me conduzir a entender o que Deus quer da minha vida. Eu não preciso passar pelos mesmos problemas que eles passaram. Eu só preciso compreender e mudar aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Esse povo entendeu, depois do exílio, que agora eles deveriam servir ao Senhor com sinceridade. E a nossa adoração, irmãos, é justamente a ação de reconhecer e de demonstrar que compreendemos a bondade de Deus, que compreendemos a sua misericórdia, que compreendemos o seu amor, expressando tudo através da adoração. E é justamente disso que vai tratar o capítulo 3 de Esdras, a adoração verdadeira ao Deus soberano. Porque esse povo se reuniu para celebrar a festa da comunhão, a festa dos tabernáculos. E o autor de Esdras vai registrar exatamente algumas características desse povo que apontam para uma adoração verdadeira. Talvez a Edmé vai se lembrar disso, porque nós fizemos, ela achou recentemente lá no YouTube, né, uma aula que eu dei sobre Esdras 3, lá como escola dominical. E aqui trazendo, portanto, cada ponto, sintetizando, obviamente, para que você compreenda quais são os princípios para uma verdadeira adoração. Acho que lá naquela opção nós demoramos, acho que um mês e meio para tratar de todas essas posturas como escola dominical. E agora, vamos sintetizar para que você possa relembrar isso comigo ou então tomar conhecimento desses princípios da verdadeira adoração ao Senhor. A primeira característica que nós vemos está aí no verso 1 e 2. Vamos relembrar? Esdras capítulo 3, versos 1 e 2, somente a parte inicial do verso 2 diz assim: chegando o 7º mês, nós já vimos que o 7º mês é um mês importante, são 3 festas, né? E estando os filhos de Israel já nas cidades, ou seja, já tinham retornado do exílio, ajuntou-se o povo, como está escrito aí? Como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, seus irmãos, e edificaram um altar ao Deus de Israel. A primeira característica da ação verdadeira, irmãos, ou da adoração verdadeira, é a demonstração de comunhão desse povo. Ou seja, a verdadeira adoração de um povo consiste em ver neles a comunhão para adorar. O texto diz que eles se reuniram em Jerusalém no 7º mês para celebrar a festa do tabernáculo, ou a festa da comunhão, e eles se reuniram ali como um só homem. Como um só homem. Não havia divisão, não havia distinção, não havia separação. Todos estavam ali com o mesmo objetivo, de apresentar a Deus o louvor que lhe é devido. Como um só homem eles estavam em Jerusalém. Jerusalém aponta hoje para a realidade da igreja. E o início do verso 2 diz: edificaram o altar do Deus de Israel. Irmãos, a adoração é o juntar de um povo que reconhece o quanto Deus é bom e quanto Deus é digno de todo louvor e trabalha para que o seu nome seja engrandecido. É impossível apresentar a Deus, ao Deus soberano, uma verdadeira adoração se não há comunhão entre os adoradores. Essa fraternidade, esse entendimento de como é bom e agradável estarem juntos os irmãos. Como diz Paulo, ter o mesmo pensamento e as mesmas ações pautadas na palavra e no princípio da palavra do Senhor. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que se o teu irmão tem algo contra ti, você deve deixar a sua oferta, ir até o seu irmão, veja, é ele que tem algo contra ti, ir até o seu irmão, se reconciliar com ele, para depois vir e apresentar a sua oferta. Por quê? Porque sem comunhão fraternal não existe uma comunhão
vertical, uma comunhão com o Senhor. Não podemos estar aqui reunidos com divisão em nosso coração, pensando que assim a nossa adoração será agradável ao Senhor. O apóstolo Pedro, inclusive, quando trata da situação do marido e da mulher, lá no capítulo 3, quando ele fala sobre a postura que se espera das mulheres, e depois ele ora para os maridos e diz, olha, viver a vida comum do lar, considerando a sua esposa como a parte mais frágil, cuidando dela, e agindo ali como aquele que vai prover, vai promover, que vai proteger, não criando, né, nenhuma divisão, para que as suas orações não sejam interrompidas. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou ler, não precisa abrir, para que você continue aberto aqui em Esdras. Primeira Pedro 3, o verso 7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, e para que não se interrompa as vossas orações. A ideia de Pedro aqui é o seguinte, se nós não temos comunhão com o nosso cônjuge, a nossa comunhão com Deus será interrompida. Em última análise é isso. Ou seja, eu não posso me reunir como família para apresentar adoração ao Senhor se eu não estou em harmonia com a minha família. Eu estou brigado com a minha esposa. Antes de vir adorar, resolva o seu problema. Deixa a sua oferta, vai lá, resolva o problema. Reconcilie com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu filho, seja lá com quem for. E aí então vem apresentar a Deus. Porque a adoração é uma demonstração da comunhão horizontal de uns para com os outros, da minha comunhão vertical, da minha comunhão para com Deus. O povo estava como um só homem, se ajuntaram para adorar ao Senhor ali em Jerusalém. Essa é a primeira característica da verdadeira adoração. Não existe verdadeira adoração sem verdadeira comunhão. A sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os outros irmãos. Segunda coisa que nós podemos observar aí, na parte final do verso 2, o verso 3 e também o verso 6, diz assim, o verso 2 diz, para sobre ele, falando do altar que foi feito ao Senhor, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. A adoração verdadeira ao Deus soberano, ela demonstra fé, irmãos, ela demonstra confiança. Veja que eles não estavam isentos de problemas, né, e nem dificuldades. Nos versos que lemos, nos apresenta algumas situações importantes para compreendermos o contexto. O verso diz que eles estavam sob o terror dos povos de outras terras. Eles não estavam vivendo em paz com as outras nações. Mas o fato de não estarem em paz com as outras nações não era impedimento deles adorarem ao Senhor. Obviamente que eles podiam ser atacados a qualquer momento, eles tinham acabado de retornar do exílio, outros povos vizinhos poderiam tentar subjugá-los e viver em adoração dentro do contexto da festa do tabernáculo, onde você ficava 7 dias habitando em tendas e prestando culto ao Senhor constantemente, baixava sua guarda, ou seja, significava que você ficava mais frágil, ficava mais fácil do inimigo ter sucesso contra você. Mas mesmo estando debaixo do terror dos outros povos, eles não deixaram de adorar ao Senhor. Tem gente que começa a passar por situações já diversas na vida, tem alguma dificuldade na vida, para de adorar ao Senhor. Trazendo para a nossa realidade, né? Irmãos, nós devemos agir sempre com toda a responsabilidade possível. Para o testemunho da nossa fé e com o nosso testemunho cristão, nós temos que obedecer aos magistrados civis. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que mesmo que estejamos sob o terror
do coronavírus, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. Mesmo que estejamos debaixo do terror dos povos, a adoração em comunhão é demonstração de fé, é demonstração de confiança em Deus. Veja que o verso 6 diz que eles não estavam postos os fundamentos do templo. O templo não estava pronto, não tinha nem recuperado os alicerces, só tinha o altar que eles fizeram para adorar ao Senhor e apresentar os holocaustos. Mas isso não era motivo deles não virem adorar. Fazendo uma analogia, não tem como não fazer, né, Marta? Nosso local de adoração também não está pronto. Falta muita coisa para a gente. Mas isso não é impedimento para nos reunirmos para adorar ao Senhor. Porque isso demonstra fé. Isso demonstra confiança. Ah, não, eu vou lá, não, fica caindo pena na minha cabeça. Vai cair uma rocha na sua cabeça se você não adorar o Senhor verdadeiramente, porque é isso que diz lá em Apocalipse. Vai vir uma saraivada, você sabe a saraivada, né? Umas pedras só de uns 50, 60 quilos das pedras de gelo que vai vir. Você vai falar assim, puxa, as penas eram maravilhosas. Não está pronto, irmãos. O fundamento talvez não esteja de acordo com aquilo que você espere. Talvez o conforto. Mas isso não é impedimento para você adorar ao Senhor de modo verdadeiro. Isso não é impedimento para você demonstrar adoração verdadeira ao Deus soberano. Eles estavam debaixo do terror. Eles não estavam com o tempo concluído, mas estavam lá para adorar ao nome do nosso Deus. E fala sério, que lugar nesse mundo você vai e ouve um sermão com som de pássaros ao vivo? Só aqui. Isso não é impedimento para adorarmos e louvarmos ao Senhor. O fato deles oferecerem holocaustos, ofertas, de manhã à tarde, por 7 dias, demonstra fé, demonstra confiança em Deus. Um povo recém-restaurado, mas disposto a ofertar, disposto a se entregar. Imagina, irmãos, eles tinham voltado do exílio, não estava sobrando dinheiro para ninguém, essa é a grande verdade. Eles estavam todos ali privados, mas mesmo assim, dentro de um contexto onde eles estavam vivendo o Antigo Testamento e que as ofertas voluntárias, os sacrifícios, os animais eram necessários, eles assim faziam para demonstrar adoração verdadeira ao Senhor. Veja, nenhuma situação de dificuldade do terror dos povos, de privação econômica, de dificuldades em todo e qualquer outro sentido, pode nos impedir de vir adorar ao Senhor. Ainda mais agora, sobre a graça, onde o nosso louvor, a nossa adoração é justamente a nossa presença de um modo santo, vivo, agradável a Deus. Podemos aprender com essa geração também. Terceiro ponto, irmãos. A adoração verdadeira ao Deus soberano, ela demonstra obediência. Veja o final ainda do verso 2. Né? Nós lemos aí, para sobre eles oferecer o holocausto, e eu quero chamar a sua atenção agora dessa expressão. Como está? Como está? Escrito na lei de Moisés. Verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos. O que está escrito aí? Como está? Escrito. E ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Adoração verdadeira, irmãos, não segue o desejo do meu coração, Roger. Não é segundo o que eu gosto. Mas é segundo aquilo que Deus determina na sua palavra. E aqui, irmãos, nós estamos dentro de um princípio fantástico dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Infelizmente, nem todos da Igreja Presbiteriana do Brasil seguem isso. Mas dentro do princípio litúrgico da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós seguimos um padrão litúrgico onde só colocamos no culto aquilo que Deus ordena na sua palavra. Se Deus não proíbe, mas também não ordena, nós não colocamos. Esse é um padrão de princípio regulador do culto. Nas outras igrejas, o princípio regulador do culto é, se Deus não falou nada,
podemos colocar. E, no caso deles, às vezes Deus fala alguma coisa e mesmo assim eles desobedecem. Então, por exemplo, Deus proibiu velas no culto. Tem algum lugar na Bíblia que diz, não use vela no culto. Não useis velas. Não tem nada. Então se Deus proibiu, eu posso encher de vela aqui. Porque não tem uma proibição. Mas a pergunta não é essa, se Deus proibiu. A pergunta é essa, o que Deus ordenou. O que está escrito é a pergunta. Deus manda colocar vela no culto? Não, em nenhum lugar você vai dizer, useis velas para iluminar. Não, não tem. Então não se coloca. Deus ordenou em algum lugar, coloque o Bruno como chefe da coreografia? Imagina entre ele. Não, não mandou. Ainda bem que não mandou, pelo amor de Deus, né? Nós temos alguma coisa dessa? Não ri não, Flávio, nem Abner, que vocês também iam estar na equipe. Imagina. Deus ordenou um negócio desse, que os homens deveriam vir aqui dançando enquanto está se louvando. Não ordenou. Mas Deus proibiu isso em algum lugar? Não proibiu. Então, na visão das outras igrejas, o que Deus não proibiu, eu posso colocar. Só que esse padrão é perigoso. Porque geram desvios. O padrão bíblico da verdadeira adoração é demonstração de obediência. Aquilo que está escrito. Aquilo que Deus ordena. O culto não é segundo o meu coração, segundo aquilo que eu gosto. O culto não é para me agradar. Você não vem aqui assistir o culto, você vem aqui prestar culto. E você vem prestar culto conforme aquilo que está escrito. Conforme aquilo que Deus revelou na sua palavra. E é por isso que o culto tem que ser alegre, sim. Com júbilo, sim. Mas ao mesmo tempo tem que ser reverente, tem que ser racional, tem que ser respeitável. Pastor, mas isso depende da cultura. Na questão do culto, até mesmo a cultura precisa ser subjugada àquilo que está escrito. Eu posso ter uma cultura latina, eu posso ter até uma cultura africana, e essa era uma das dificuldades que nós tínhamos, porque quando nós queríamos aplicar os princípios reguladores do culto, isso mudava drasticamente a minha inclinação, a minha vontade. Mas a adoração verdadeira demonstra obediência. Eu não faço aquilo que eu gosto, mas eu faço aquilo que Deus manda. E é assim que o povo fez, conforme estava escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Celebraram a festa do tabernáculo como está escrito, e ofereceram as ofertas diárias segundo o número ordenado. Nem a mais, nem a menos, mas segundo o número ordenado para cada dia. A adoração não é feita como desejamos, o próprio Deus estabeleceu o modo como devemos exaltá-lo em adoração. Como está escrito na lei, celebraram, como está escrito, segundo o número ordenado. Se nós formos lá para Números, em especial Números, capítulo 28, de 1 a 29, depois capítulo 29, do verso 12 a 38, se você vai lendo lá e pega um papelzinho, já na escola dominical lá nós fizemos isso, você pega lá e começa a contar todos os números ordenados para adoração. Vai ter lá específico só para a festa do tabernáculo. Mas se você pegar para o ano litúrgico inteiro, você vai chegar aí aproximadamente 250 na festa do tabernáculo, e no ano 1.250 animais oferecidos em holocausto. Fora os animais que você ia apresentar para a remissão do seu pecado, para as ofertas voluntárias, para as suas ofertas de gratidão e por aí vai. Imagine, para quem estava chegando do exílio, apresentar tudo isso de animais, fora cada família apresentava. Isso aqui é aquilo que era exigido nas festas. Depois, se você quiser, dá uma pesquisada lá. Nós não teremos tempo aqui para ler o texto de Números 28, nem Números 29. Mas veja, irmãos, eles, apesar de ser uma adoração extremamente pesada, ainda bem que nós estamos na graça, né? Imagine se nós tivéssemos hoje ainda essa responsabilidade.
E eles fizeram como estava escrito. Hoje nós sabemos que a lei cerimonial ela já foi cumprida em Cristo, que de uma vez por todas se fez sacrifício por nós. A adoração, segundo o padrão de Deus, essa sim permanece. Hoje nós não precisamos ofertar mais nenhum animal. E esse número exorbitante, irmãos, de animais que eram exigidos, aponta também para o tamanho e o peso da responsabilidade do próprio sacrifício de Cristo por nós. Hoje nós vivemos sobre a graça e podemos apresentar o nosso louvor a Deus, o nosso culto, que vem de lábios que proclamam a glória e exaltam ao Senhor. Nós apresentamos isso em espírito e em verdade, por isso podemos nos reunir em todos os lugares, em qualquer lugar, em todo o tempo. Mas um padrão permanece, de que a adoração precisa demonstrar obediência, tem que ser feito conforme aquilo que Deus prescreveu. Pastor, vamos fazer um negócio interessante aqui, por que não faz um culto mais festivo? Por que a gente não faz aqui, em todo culto, cada culto entra um povo dançando assim, primeiro vai entrar a SAF, primeiro domingo é SAF, a Vani vem puxando a fila. Pensou? E aí de mé do lado. Não é assim, né? Por mais que gostem, por mais que seja bonito, não é assim. No segundo domingo as crianças, aí nós vamos enfeitar as crianças tudo de ovelhinha, ou de anjo. Pessoa, pena não falta. Né? Porque, nossa, pastor, o senhor vai envolver as crianças, vai ser a coisa mais linda do mundo. Deus ordenou, a pergunta é essa. Não é se Deus proibiu. Nenhum lugar fala, pastor, então vamos fazer. Não é assim que funciona. Deus ordenou? Não ordenou. Então, se Deus não ordenou, não se coloca. Quarto ponto aí. Demonstra, irmãos, gratidão, uma sincera gratidão. Versos 5 e 7. Esdras, capítulo 3, verso 5. E depois disso, ou seja, depois das ofertas que havia sido determinada, o número ordenado para cada dia, depois disso, eles ainda apresentaram o holocausto contínuo, o sacrifício das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia até o 7 começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos o fundamento do templo do Senhor. E aí eles deram ainda, além dessas ofertas, eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios, aos tírios, para trazerem do Líbano uma madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Veja, irmãos, além da adoração, segundo aquilo que Deus ordenou, eles ainda apresentaram ofertas voluntárias. E eles ainda deram dinheiros aos pedreiros, carpinteiros e até os mercadantes, os sidônios, os tírios, para trazer madeira lá do Líbano para a construção do templo. Eles ofertaram de uma maneira grata por tudo aquilo que Deus tinha feito. Tais versos apontam que a verdadeira adoração ao Deus soberano precisa ser feita com gratidão, além da obediência, porque se você foca só a obediência, você tem um risco de fazer um negócio mecânico. Nós vamos seguir a regrinha. E fica um negócio fechadinho, mecânico. Mas quando você entende que aquilo é fruto da graça de Deus, você então apresenta, além de um modo obediente, você demonstra também com uma sincera gratidão. É algo real, algo verdadeiro, que brota no seu coração. Como em Israel, a adoração também nossa hoje precisa ser contínua. E é por isso que o nosso dia a dia deve ser um constante louvor ao Senhor. Viver em função da adoração de Deus demonstra a nossa sincera gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. É uma vida consagrada que investe na comunhão, na fé, na obediência, na gratidão, constantemente. O povo de Israel, o povo aqui de Esdras, de um modo especial, ele demonstrava essa gratidão
Primeiro, através da adoração prevista e segundo, através do investimento no reino. Essa gratidão de não ter o serviço de Deus, de proclamar as virtudes de Deus, de evangelizar, de servir em algum ministério para qual o próprio Deus te chamou, isso não é peso, mas isso é investimento. Isso é demonstração de gratidão. É aquilo que nós, inclusive, iremos cantar no último hino, né? Mesmo fazendo tudo o que está previsto a fazermos, nós continuamos como servos inúteis, diante da obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar. Demonstra sincera gratidão. Além de uma comunhão, além da fé, da confiança, além da obediência, a adoração verdadeira ao Deus soberano também demonstra gratidão. Concluindo, irmãos, como esta geração, também fomos restaurados. Nós saímos do cativeiro do pecado, do exílio, da comunhão das trevas, e fomos restaurados ao reino do Filho do seu amor, como o Novo Testamento nos diz. Deus restaurou a nossa vida, recuperou os nossos sonhos, renovou a nossa esperança. Dele somos, pois Ele nos fez. A Ele pertencemos, pois nos comprou com seu precioso sangue. E nele existimos, pois sem Ele nada podemos fazer. Recebemos tudo de Deus. Por isso a pergunta inicial, né? O que nós podemos fazer diante daquele Deus que nos deu tudo? Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós que éramos povo sem Deus neste mundo, viemos a ser povo dele e recebemos o Espírito Santo e a herança da vida eterna. E a pergunta então surge como devemos, ou como temos vivido diante desse Deus que nos restaurou? A resposta tem que ser em verdadeira adoração. Seja no seu dia a dia, seja lá na sua casa, no seu trabalho, naquilo que você faz, e também quando nos reunimos para apresentar a Deus o devido louvor. Temos vivido em adoração, manifestando a verdadeira comunhão, demonstrando confiança, fé, demonstrando obediência e demonstrando sincera gratidão? Como tem sido? Se você realmente quer agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, você deve viver em constante adoração ao Senhor. E quando nos reunirmos para adorá-lo no culto que lhe é devido, fazemos isso com verdadeira comunhão, com fé, com obediência e com sincera gratidão. Qual tem sido o nosso verdadeiro sentimento para com o nosso Deus e para com o culto? Será que nosso pecado tem nos conduzido a apresentar uma falsidade cultica que sabemos que é desprezada por Deus? Nós estamos aqui só por estarmos? Devemos compreender o que Deus é, irmãos, o que Ele fez, o que faz e o que Ele ainda fará. E assim consagrar a nossa vida em uma oferta contínua, voluntária a Deus, todos os dias, segundo o que a palavra de Deus exige de nós, em obediência e em santidade. Que Deus nos ajude.